aproveitar e oferecer a vocês o meu livro, Zorgenwälder, A Redenção. Há 3 canais aqui no YouTube fazendo a resenha e outros livros você encontra, tanto desse universo aqui, como falando de ufologia, lá no site do Clube dos Autores. Olá, eu sou o João Dantas, canal Universo das Telas. Esse vídeo aqui vai se tratar da primeira versão do Rock in Rio, feita em 1985. E mesmo aos trancos e barrancos, acabou se tornando o Woodstock que deu certo. Rock in Rio 1985, primeira edição. Neste vídeo, curiosidades das bandas e cantores nacionais e conteúdo de vídeo, pai. Bora fazer. Você grava isso? Olha. Vai, agora ler. Vou ler, vou ler, rapaziada. Depois dos o canal foi invadido, só um pouquinho. Depois do evento foram 130 shows daquele ano e as bandas famosas foram todas ruins. É uma... Sem palavras. Vamos dar tchau lá pra câmera? Tchau! Não, sem gesto, Matheus. Não, sem gesto, Matheus. Sim, vai. Tchau, pessoal! Tchau! O evento ocorreu do dia 11 de janeiro até o dia 20 de 1985. Primeiramente, vamos começar aqui pelas bandas nacionais. Não dá para se dizer, gente, que a apresentação de todos aí também agradou muito ao público, mas contaram com alguns reveses, né? As reclamações do descaso, posso dizer, da organização com certas necessidades dos mesmos, né? Quando eles subiam, no caso, para fazer a execução da música, eles notavam que o som estava mais retraído, a luz não estava tão boa como deveria estar e às vezes contando até com um certo despeito, né, e falta de educação do público que estava sedento aí por ver apresentações internacionais. Mas tem que se deixar bem claro, gente, que essas apresentações internacionais seriam, né, aquelas das bandas mais agressivas, né, que juntam um tipo de público que mostrou uma educação, pode-se dizer, muitas vezes bem abaixo do nível. Citei aí os dias 11 e 19, mas não dá para deixar para lá, pessoal, né? Dia 15 e 16 também tinha bandas estrangeiras aí do rock e os que se apresentaram nesses dias aí também acabaram tendo aí os seus problemas. Por exemplo, Kid Abelha, Erasmo Carlos, Eduardo Duzec, Ney Matogrosso e Lulu Santos contaram aí com o despeito do público. Naquele momento que posterior, já que as bandas nacionais se apresentavam antes, né? E depois vinham as estrangeiras. Mas não dá para dizer que o público que estava ali já estava sedento para ver as bandas internacionais, né? E esses aí acabaram devolvendo, posso dizer, gestos e até xingando o público e muitas vezes até dizendo alguns palavrões. De segunda a sábado, né, as apresentações começavam às 18 horas, domingo às 16. Erasmo Carlos teve um pouco mais de sorte. Ele se apresentou num dos dias complicados, né, dia 11, depois seria dia 19, né, mas por uma questão, posso dizer para vocês, de nova agenda, ele acabou sendo passado para o dia 20, né, pegando o público, né, que estava esperando aquelas apresentações internacionais de música mais romântica, música mais positiva, e acabou fazendo um show aí bem exemplar, tendo o devido respeito aí que o Tremendão merece. Uma entrevista que eu vejo na época, né, o baiano, né, Caetano Veloso, né, também queria fazer parte do Rock in Rio, mas ele queria encerrar uma das noites e infelizmente já estava bem claro, né, que a partir de um certo horário até o final seriam apenas as bandas estrangeiras. Óbvio, gente, que
o descaso, às vezes a problemática foi bombástica, né? Mas posterior, né, os organizadores do evento disseram que tiveram problemas de fato para adaptar brasileiros em certos dias. Nem Mato Grosso, por exemplo, se apresentou no primeiro dia, né, onde já haveria grandes apresentações ali após a dele, e ele estava lá no palco, né, com as suas plumas, paetês e com o seu rebolado, claro, cantando como nunca, mas contrastava demais com aquele público preconceituoso que estava lá embaixo. O outro foi o Erasmo Carlos, né, cantando as suas músicas, pode ser melódicas, botando a sua jaqueta com aqueles penduricos, né, enfeitados, né, já que o Tremendão, a gente já tinha uma longa história desde os anos 60, inclusive foi parceirão aí do próprio rei Roberto Carlos, né, e quando subiu no palco também sofreu um bocado, né. O casal, né, Baby Consuelo e Pepeu Gomes, casados então na vida real, né, ela estava grávida de 6 meses, né, acabou sendo poupada após ser das vaias. Já o Pepeu Gomes, guitarrista competente, acabou colocando, posso dizer, a sua capacidade na guitarra, fazendo sons mais distorcidos, né? E aqui com aqueles arranhões que os metaleiros curtem tanto, né? E eles acabaram recebendo, pode dizer, até pouquíssimas vaias, mas também ficaram chateados, né? Eles estavam se apresentando cerca de 25 minutos, quando o palco que eles estavam simplesmente começou a ser deslocado. Rita Lee, a magrona e competente na música, né, e também com um jeito descolado, demorou muito para ser convencida ao Medina a assinar o contrato. O show, que começava dia 11 e ia até o dia 20, né, acabou sendo assinado por ela praticamente final de dezembro. Ela fez a sua apresentação, né, mas dá para se dizer que muitos documentos, gente, cartazes que se encontra por aí, o nome dela simplesmente não está incluído. Barão Vermelho, né, uma das bandas que já vinha tendo um sucesso considerável, tendo descolado Cazuza e fazendo a frente, acabou fechando a sua noite, né, com uma música Pro Dia Nascer Feliz. Já que esse janeiro, né, gente, de 1985 foi o momento, né, que o Colégio Eleitoral, né, elegeu o primeiro presidente civil desde 1964, que seria o Tancredo Neves. E esse clima, gente, de democracia acabou sendo passado, né, para o público, né, para deixar como se o evento fosse um reinício de muita coisa. Aliás, também havia uma forte propaganda, né, que a juventude que estava ali era simplesmente também o pontapé inicial para novos tempos. Era a união de várias tribos. Aliás, Barão Vermelho foi outro, né, que acabou aproveitando o material do seu show, eles que se apresentaram dia 15 de janeiro, né, e em 92 lançaram, né, CD e LP. Já que pelos anos 90, né, a gente pode-se dizer que o DVD e o VHS em certo período eles conviveram juntos, né, bem como o CD e o LP. A banda Paralamas do Sucesso era menos conhecida. Era conhecida ali no Rio de Janeiro, num lugar aqui, noutro ali. Mas, comparado com outras bandas, né, como o próprio Barão Vermelho, Blitz, Kid Abelha, dá para se dizer que ele acabou entrando nesse show porque abriu, parece, um espaço na agenda e o próprio agente da banda, né, trabalhou muito junto ao Medina para conseguir um espaço para eles. E eles acabaram sendo gente bem privilegiados. A banda, formada por 3 integrantes, aliás, gente incrível, eles estão juntos até hoje. Eu acho que é a banda que tem a maior longevidade aí conhecida aqui no Brasil, né? Mas eles estavam nervosíssimos, praticamente não tinham um cenário, colocaram, parece, um pano preto atrás para tapar muita coisa e uma planta que conseguiram lá no escritório ali do lado. Deram muita sorte, né? Porque pegaram 2 dias, pode-se dizer, sem os ditos shows, né, dos metaleiros, sendo o dia 13 e depois o 16. Inclusive, né, o próprio cantor Herbert Viana, né, quando subiu no palco, chamou a atenção do público, né, pelo desrespeito que muitos brasileiros estavam tendo. Ele, inclusive, citou, né, quem sabe você ensaia com toda essa raiva e ano que vem você pode estar aqui em cima.
eles foram muito bem aceitos, a gente pode dizer que depois eles foram grandes privilegiados, tendo muita atenção, atingindo muito sucesso. Porque já bandas como Blitz, Barão Vermelho, Kid Abelha, que já estavam aí na estrada aí 4 ou 5 anos, pode dizer que já estavam sofrendo algum desgaste interno. Muitas delas, inclusive, já estavam em ritmo aí de dissolução e tendo muitas brigas internas, né? E o Paralamas do Sucesso aí, né, principalmente com a sua música Óculos, né, acabou abrindo um incrível caminho depois. E o Paralamas do Sucesso também resolveu dar uma alfinetada, né? Eles pegaram a música Inútil do Ultraje a Rigor e o que fizeram? Cantaram ela, né? Já que a eleição do primeiro presidente civil desde 64, foi Tancredo Neves, foi eleito pelo colégio eleitoral e não por voto direto, né? E ele está dizendo simplesmente para as autoridades políticas que o povo brasileiro não é tão sem noção assim e já podiam ter feito sim a primeira eleição ali. Posterior, ainda parece naquele ano, né, o Paralamas do Sucesso faria cerca de 100, 120 shows. Sem dúvida, eu acho que foi a banda brasileira mais privilegiada que acabou fazendo de fato o seu lançamento. Em 2001, o vocalista Herbert Viana acabou sofrendo um acidente do seu ultraleve. Ele ficou semanas e semanas em coma, a esposa dele morreu. Posterior, ele acabou indo para uma cadeira de rodas, o que não impediu do trio seguir trabalhando até hoje. E pelo que eu notei, eles acabaram lançando sim CD, DVD e até outros materiais, né, do tipo um documentário deles com as apresentações lá no Rock in Rio. Esse vídeo vai acabando por aqui. Obrigado por ter assistido. Entre para a família, vamos seguir juntos e até o próximo.